Olá, gente. Hoje nós damos continuidade às aulas gravadas falando dos povos da Mesoamérica, né? Os povos da América Central. Na aula passada nós tratamos sobre os maias. Nós falamos como os maias eles se desenvolvem na península de Yucatán, ali por volta do ano 1000 a.C., e como eles também entram em declínio no ano 900 depois de Cristo. A gente tentou discutir quais são as razões desse colapso, né? Por que é que os maias, mesmo tendo desenvolvido uma astronomia muito boa, mesmo tendo desenvolvido escrita, mesmo tendo desenvolvido a matemática, mesmo criando grandes cidades, o que é que faz com que eles entrem em crise, né? Por que é que eles deixam de existir? E aí a gente discutiu que a principal razão para isso foi justamente um colapso ambiental. Então eles esgotam os recursos naturais e entram em crise. Hoje nós vamos falar de um outro povo que veio muito tempo depois dos maias, tá? Que são os astecas. Os astecas, eles surgem ali, como a gente pode observar, né? Na região de onde está o lago de Tenochtitlan, né? O grande lago ali que tem no México. Então, eles se desenvolvem em volta desse lago, eles migram lá dos Estados Unidos, né, do sul dos Estados Unidos, para essa região dos lagos mexicana. É justamente hoje onde fica a capital do México. Nós estamos falando de onde está a cidade do Novo México. E é nesse lago que eles montam a sua principal cidade, é lá que eles vão desenvolver Tenochtitlan. E aí, eles fazem isso quando? Eles chegam por volta de 1325 depois de Cristo. Então eles rapidamente chegam e desenvolvem ali na região um vasto império. Esse império ele vai conquistar outros povos que existiam na península de Yucatán, que existiam na América Central, tá? Então é através de uma sociedade militarizada que os astecas se desenvolvem. Os astecas eles têm um império militar. E aí, como é que a gente pode reconhecer a organização desse império, dessa sociedade asteca? Nós vemos aí no mapa qual é a região que eles ocupam, né? Eles ocupam um pequeno pedaço da península de Yucatán, aqui ao sul, e toda a parte do Golfo do México ali, né, na América Central. E esse império, ele se desenvolve muito rápido por conta da capacidade dele de fazer guerra contra os outros povos. Então eles também têm uma agricultura desenvolvida na região. Eles desenvolvem inclusive as chinampas, que é uma técnica, como a gente vê aqui no slide, de aproveitamento de áreas alagadas. Então eram regiões que não davam para plantar, mas eles conseguem recuperar esse solo e criar a partir disso plantações de milho principalmente, tá? Mas eles faziam também plantações de algodão e outras coisas que não eram para alimentação. E aí os astecas, então, eles conseguem criar essa sociedade que ela é militar, mas é muito importante que se diga que a sociedade asteca ela é um império de guerra. Então, os povos que estão sob o controle dos astecas nem sempre concordam, nem sempre estão satisfeitos por estarem, digamos, fazendo parte desse império, né? Muitas vezes são povos que teve parte da sua população levada como escravos pelos astecas. Muitas vezes são povos que têm que entregar boa parte da sua produção para o imperador asteca. Então eles não gostam disso. Tá? E isso vai ser fundamental para a gente entender o rápido declínio dos astecas. Então os astecas eles surgem ali em 1325 depois de Cristo. E eles se desenvolvem, né? Eles criam uma capital, que é Tenochtitlan. Eles incorporam toda a cultura maia, portanto, eles não precisam desenvolver uma escrita. Eles conseguem desenvolver a escrita dos maias, os códices. Eles adotam boa parte da astronomia, da filosofia, ou seja, toda a base de conhecimentos que eram dos maias, tá? E aí o que eles fazem é criar mesmo uma organização de Estado. Esse Estado ele é bem dividido, ele é hierarquizado. Como é que ele é dividido? Lá no topo está o rei, né? Esse monarca ele é eleito entre
os nobres, tá? Ele não é hereditário, não vai passar de pai para filho. Mas esse rei, ele juntamente com a sua família real e os altos sacerdotes, formam o topo da pirâmide asteca. Abaixo deles estão os funcionários de Estado e os chefes militares. Porque, como eu falei para vocês, os astecas são um povo militar. Então, existe uma importância muito grande para esses líderes do exército, esses líderes que conduzem a guerra, né? Abaixo deles ficam os grandes comerciantes que vivem nas cidades e os artesãos também que vivem nas cidades. Eles são os responsáveis por fazer os principais utensílios domésticos, os utensílios de guerra, por fazer as construções urbanas e tudo mais. E abaixo deles, né, na base dessa pirâmide, nós tínhamos quem? Os camponeses livres, né, e os escravos, que eram aqueles capturados durante as guerras. Então, é muito importante perceber que a sociedade asteca, ela consegue ser bem estratificada, ou seja, bem dividida, e cada pessoa habita um nível. E a base dessa sociedade era a agricultura. A agricultura principalmente do milho também, né? Já que eles estão numa região muito próxima aos maias. E aí, além do milho, eles criavam alguns animais, eles criavam a lhama, que era muito importante porque era um animal de transporte. Os maias eles não possuíam a lhama, isso facilita muito. A partir da lhama eles tiram também a linha, né, para fazer os tecidos, para fazer as roupas e tudo mais, as vestimentas. A partir da lhama eles têm também a abundância de carne, de proteína na alimentação deles. Eles tinham também a domesticação do peru, que era uma ave maior do que a galinha, né, que a gente às vezes consome no Natal, vê aparecer na época do Natal, mas eles tinham isso durante o ano todo. E o peru também funcionava para alimentação. Então, diferente lá dos maias, né, que eles tinham só como base alimentar o milho, os astecas eles possuíam outras bases. Eles tinham proteínas animais, eles tinham alguns vegetais, e isso fazia com que a balança, né, alimentar deles fosse mais rica, fosse mais desenvolvida. Então, é por isso que os maias conseguem centralizar o poder, é por isso que eles conseguem unificar todo o território, criar uma capital, e governar lá de 1325 até por volta de 1520, né? Quase 200 anos aí de governo asteca. 1520 eles vão ser conquistados pelos espanhóis, tá? Os espanhóis chegam e rapidamente conseguem conquistar a cidade e dominar todo o território asteca. Mas de onde é que vem essa potência, essa capacidade dos espanhóis? Os motivos que levaram os espanhóis a vencerem os astecas com tanta facilidade, né? Dentre eles o principal são as doenças. As doenças que existiam na Europa, né, no Velho Mundo, que estavam pela Europa, China e outros países, né, elas não existiam na América. Então essas pessoas, esses primeiros conquistadores, eles chegam cheios de doenças. E são essas doenças que vão acelerar o processo de conquista aqui dos astecas, tá? Então espero que vocês tenham tido mais uma boa aula, que vocês tenham gostado do conteúdo. E agora nós ficamos apenas faltando falar, só um minuto, apenas ficamos faltando falar dos Incas. Então na aula que vem nós chegamos falando desse povo que vivia na América do Sul e quais são as características deles, tá? Abraço e até semana que vem, pessoal.